Mai, eu tenho a solução, eu já fiz meus wireframes, tá tudo bonitinho, e agora? Como é que eu faço um protótipo disso? Afinal, o que é um protótipo? Nessa aula a gente vai começar a falar sobre prototipação. Diferente dos outros módulos do curso, esse módulo ele é um pouquinho mais longo, porque essa parte de prototipação entra muito da parte de interface do usuário, detalhezinhos, tipografia, cores, e tem muita parte teórica, que eu acho muito importante passar para vocês não saírem do curso achando que fazer interface é só fazer telinha bonita, beleza? Então o meu objetivo aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês nessa aula sobre ferramentas, mas a gente vai focar em outras coisas, porque ferramenta, honestamente, é uma das partes mais fáceis do design, e essas ferramentas de prototipação, Figma, XD, Sketch, Paintpot, tanto faz, elas são super simples de aprender, isso comparado a outras ferramentas. Tipo, se você for aprender Blender, você vai ver que aprender Figma e XD é tipo com o pé nas costas, beleza? E para começar, né, vamos de clássico. O que a gente tem até aqui? Até esse momento você deve ter vários esboços, fluxos, wireframes e assim, muitas ideias, e agora, claro, você tem que escolher as ideias e depois prototipar. Como que eu escolho a ideia? O objetivo dessa etapa, lembra dessa etapa de prototipação? É desenvolver as melhores soluções para em seguida você poder testar. Então assim, você vai pegar e organizar todos aqueles wireframes, todas aquelas coisas que você tinha, para você poder escolher aquelas que você julga as melhores soluções, beleza? E a partir disso, dessas melhores soluções, a gente vai trazer elas para o protótipo, que é justamente o que a gente vai começar a fazer nessa aula. Prototipar, se você nunca ouviu falar disso, mas antes está falando de protótipo, eu nem sei o que é isso. Basicamente é você tentar apresentar uma ideia de uma forma mais objetiva. É como se eu pegasse e mostrasse, olha, eu pensei nisso. E você olhasse, olha, eu entendi o que você pensou. Normalmente, se você tiver que explicar demais o que você pensou após apresentar o teu protótipo, é porque dá para dar uma melhoradinha no protótipo, principalmente na hora que você for testar o seu protótipo. Se você tiver que ficar explicando para o usuário, isso daqui faz isso daqui é diferente, isso vai atrapalhar muito na fase de teste. Então, o ideal é que o teu protótipo, ele seja pelo menos o suficiente para você conseguir testar sem muitas interferências, beleza? Normalmente, para fazer esse protótipo, você vai utilizar alguma ferramenta. O mais comum, assim, nessa nossa área de tecnologia e tudo mais, é claro, utilizar ferramentas de prototipação, como XD, Figma, Paintpot, todas essas outras. Mas você pode usar, sei lá, madeira, você pode usar papel, tanto faz a ferramenta que você vai utilizar. No fundo, o mais importante é você saber o que fazer com a ferramenta, e é esse que é o maior desafio da galera, e é onde eu vejo muita gente se embolar, sabe? Porque você sabe utilizar, eu sou a rainha do XD, sou o rei do Figma, mas na hora de realmente montar as coisas, não sabe o que fazer. É como te dar um carro e você não saber dirigir. Não adianta você ter o carro, porque se você não sabe dirigir, você não sabe o que fazer com o carro, é só um carro, entende? Provavelmente vai dar ruim, inclusive, se você for tentar dirigir ali sem saber o que fazer com aquele carro. E com o design é a mesma coisa. Se você não souber o que fazer com as ferramentas, provavelmente vai dar algum ruim, beleza? Então assim, aqui nessa aula eu vou fazer o seguinte com vocês. Para não dizer que eu não ensinei nada de ferramenta, e eu sei que para quem tá começando é muito difícil, nunca vi uma ferramenta e coisa assim. Eu vou mostrar um mesmo layout, eu vou fazer para ele primeiro no Adobe XD, em seguida eu vou fazer o mesmo layout no Figma, só para mostrar que em geral as ferramentas elas são bem parecidas, muda uma coisinha ou outra, enfim, mas em geral elas são bem parecidas, e assim a ferramenta que você vai utilizar é a que você preferir. Pesquise até outras além, tem Paintpot, que é open source, o Figma tem plano gratuito, enfim, dê uma pesquisada na ferramenta que melhor cabe para o teu uso, sabe? Veja o que as vagas estão pedindo, as empresas que você quer trabalhar, e você vai escolher a ferramenta que você vai utilizar. No curso, eu vou utilizar mais o XD somente porque eu estou mais familiarizada com ele e vai ser mais rápido. Embora assim, não vou utilizar em muitas aulas ferramentas, porque eu quero mostrar para vocês principalmente como pensar e o que fazer de design independente da ferramenta que você vai utilizar, beleza? Então, né, sem mais enrolação, bora pro XD. Estou com o meu XD aberto e nós vamos montar esse layout aqui. Tem aqui essa vaquinha bonitinha, botão, um header, é um layout relativamente simples, mas que dá pra gente ver bastante coisas. Primeira coisa, esse daqui é o XD. Se você abrir ele do nada, o teu só vai ter, por exemplo, um artboard aqui no meio, algo mais ou menos assim. E basicamente a estrutura do XD é essa daqui, ó. Ele tem aqui, ó, as ferramentas, mãozinha, retângulo, bolinha, enfim, caneta,
ferramenta de texto, artboard e tudo mais. Ele tem essa estrutura aqui de design, protótipo e compartilhamento, ou seja, normalmente você cria o teu design, essa parte de protótipo que ele chama, é, por exemplo, quando você clicar nesse botão, eu quero que vá para essa tela. Quando você fizer isso, quero que aconteça outra coisa. É basicamente você dizer o que vai acontecer na interação com os elementos. E o compartilhamento, ele vai gerar um link, que a hora que você pode clicar aqui para criar o link, que é um link para compartilhar, e pode ser para compartilhar com o desenvolvedor, apresentação, enfim, tanto faz, beleza? Vou até deixar um link nos materiais extras sobre como fazer handoff para desenvolvimento, que eu falo um pouquinho mais sobre esse link que ele gera, beleza? Pra gente não perder tanto tempo aqui. Além disso, ele tem também esses 3 amiguinhos aqui embaixo. Esse primeiro aqui que são os assets dos meus documentos, ou seja, os padrões de cores, tipografia, componentes e assim por diante. Em seguida aqui é camadas, bem similar ao Photoshop, ele lida com camadas, ou seja, o que está em cima aparece em cima, o que está embaixo aparece embaixo. E aqui também tem os plugins, você pode ter vários plugins, enfim, eu tenho vários instalados aqui, e daí você pode instalar o que você quiser para ele dar algumas interações a mais. Além disso, ó, ele tem esses 3 amiguinhos aqui, se você conectar um iOS, você consegue visualizar em tempo real o que você está fazendo. Aqui você pode compartilhar alguém para coeditar com você, então é bem parecido com o Figma, gente. Se você chamar alguém aqui, também aparece a bolinha, a pessoa mexendo, enfim, você consegue mexer na mesma coisa, assim por diante. E se você der esse playzinho aqui, ele vai mostrar o teu protótipo. Aqui não tem nada, né, porque eu tô com essa tela em branco, mas quer ver, ó, deixa eu só reduzir isso daqui, e eu vou só fixar rapidamente essa telinha aqui, ó. Eu deixei ela fixa bonitinho, só para vocês verem, ó, que quando eu seleciono outra tela, se eu mexer aqui, por exemplo, ó, ele já mexe na minha tela. Qualquer coisa que eu mexa, ele mexe lá. Então isso é bem bacana. Se você tiver 2 monitores, por exemplo, você pode deixar essa tela aberta e você pode ir visualizando ao mesmo tempo que você está fazendo, inclusive testar. Aqui não tem nenhuma interação, mas se tivesse, você conseguiria testar as interações através dessa visualização, beleza? O Figma, ele é extremamente parecido. Vou aqui, ó, também tô com o meu layout montado, com um outro artboard, que é onde a gente vai montar o nosso layout. A estrutura dele, ó, também, ferramentas aqui em cima, camadas, os assets do documento. Também, ó, tem design, protótipo e inspecionar é um pouco diferente, porque no Figma você compartilha o seu documento e as pessoas podem tanto coeditar com você, bem similar ao XD, mas, por exemplo, um desenvolvedor ele pode vir aqui e também visualizar e ir inspecionando o código diretamente no Figma. Diferente do XD, que gera um link externo para isso, no Figma o desenvolvedor inspeciona diretamente no teu arquivo, beleza? E também design, protótipo também, que é basicamente a mesma ideia do XD, ou seja, se eu clicar nesse botão eu quero que vá para essa tela e assim por diante. Aqui também ó, o playzinho para visualizar e ele também vai abrir aquela janelinha para você poder fazer a visualização do teu layout, ó, ele abriu aqui do lado. Qualquer coisa você também pode tirar ela, arrastar e assim por diante, diminuir, fazer o que você quiser, beleza? E também ir visualizando em tempo real, se você quiser, ela faz a mesma coisinha. E além disso, ó, ambos salvam na nuvem, o Figma salva na nuvem, o XD também ó, salva na nuvem. Então eles são extremamente parecidos, assim, muda uma coisinha ou outra, mas a estrutura base é a mesma. Eu não comentei, mas o Figma tem aqui também a parte de plugins, widgets e coisas assim, que também é bem parecido com o XD, com aquilo lá que a gente já mostrou, beleza? E pra gente começar a montar nosso layout, realmente entender essas diferenças, uma das grandes diferenças que merece ser citada entre os dois é que o XD, ele trabalha com esse conceito de artboards, ou seja, como se cada artboard fosse uma página. O Figma, vocês vão ver que ele trabalha com o conceito de frames, que é um pouquinho diferente. Na prática, eu não posso, por exemplo, se eu quiser criar um artboard, colocar aqui dentro do outro artboard, ele até vai funcionar, mas não é muito recomendado, beleza? Se você olhar aqui, ó, nas camadas, ele não fica um dentro do outro, não é como se ele tivesse agrupado um dentro do outro. Eles são separados, beleza? Então, por mais que você possa colocar em cima, não é como se eles fossem parte da mesma coisa. Então, o artboard pensa sempre como se fosse uma página. Pra gente começar a mexer, ó, apertei Ctrl 3 só para dar zoom a nível de artboard. E eu vou desenhar aqui ó, um retângulo. Vou fazer um retângulozinho, bonitinho. Eu já sei que a minha largura tem 1920. Shift C só para ele alinhar. Vou deixar ele aqui por enquanto. Vou clicar, Alt, cliquei, segurei Shift e arrastei, beleza? Vou só diminuir aqui, ó, a altura do meu retângulo. Tô trabalhando tudo com retângulos, beleza? Presta atenção nisso que vai fazer diferença quando eu mexer com Figma. Vou deixar a altura de 64, porque eu já sei qual a altura que eu queria. E aqui eu vou só grudar esse outro retângulo só pra gente ter ele como base. Vou selecionar os dois e tirar a borda. Cliquei aqui, ó, nas propriedades. Tô falando rapidamente aqui, gente, porque meu intuito, se vocês quiserem aprender mais a fundo, vou deixar até uns links pro guia de aprendizado da XD, do Figma. Mas estudem por conta, tem muito curso bom e gratuito de ferramentas e o objetivo do curso não é esse, beleza? Então aqui tô só dando uma base, eu sei que para quem é novo talvez fique meio confuso, mas é que a ideia é que realmente vocês também possam ir por conta e ferramentas, se vocês começarem a utilizar, vai fazendo, faz os exercícios, mesmo que você não consiga, você vai aprender rapidinho, beleza? E se eu quiser, selecionei o retângulo e se eu quiser eu já posso, ó, aqui o meu tem essa imagem, eu posso já adicionar essa imagem aqui. Eu deixei ela separada, essa vaquinha aqui, eu vou clicar e arrastar ela para cá.
E ele já vai preencher a vaca para mim. E se eu quiser, eu posso dar 2 cliques aqui e a nossa vaquinha bonitinha, a gente pode só clicar e arrastar ela e ela já reposiciona dentro do meu frame. Além disso, se eu quiser adicionar texto, é bem fácil também. Posso vir aqui e clicar na ferramenta de texto ou apertar a letra T, que é o atalho. Ó, só cliquei aqui. Se eu quisesse, eu poderia também criar uma caixa de texto só de clicar e arrastar, sabe? No Figma é exatamente a mesma coisa, então eu não vou ficar repetindo isso. Mas aqui, ó, ferramenta de texto, cliquei. Vou digitar aqui, ó, Alfred Company. E agora, com o meu texto selecionado, eu vou mudar a tipografia aqui para Lora, que eu já sabia que era esta que eu queria. Vou mudar o tamanho aqui para 20, por exemplo, e vou deixar aqui, ó, com bold e vou selecionar essa opção aqui para ficar tudo em maiúsculo. Então aqui eu já tenho o meu Alfred Company. O meu grid, ó, por padrão, no XD, quando você cria um artboard, por exemplo, apertei A aqui e cliquei, esse grid que está aparecendo aqui, ó, no XD, por padrão, se eu criar um artboard, eu posso clicar na ferramenta de artboard, posso até selecionar outros tamanhos se eu quiser, ou fazer um tamanho personalizado. Por padrão, ó, ele já vem com o grid ativado. Em qualquer momento, se eu quiser, eu posso clicar aqui em Layout e desativar, ou mudar para um grid de quadrados também, se você preferir. Tem o atalho também que é Ctrl vírgula, beleza? Mas por hora eu vou só deletar isso aqui, beleza? Então eu vou voltar ali para cima e aqui, ó, ele já vai alinhando no meu grid. Vou copiar esse elemento, vou segurar Alt, vou clicar e arrastar. Se eu segurar Shift, ó, ele fica na mesma linha. Vou dar 2 cliques, vou mudar aqui, ó, Home. Além disso, vou trocar essa tipografia para Work Sans. Vou deixar com 20 mesmo. Vou tirar essa questão da caixa alta e vou deixar aqui, ó, como regular, por exemplo. Vou até deixar esse daqui primeiro com bold, como se a gente tivesse na Home. E os outros sem bold. Ctrl B para tirar o bold. Produtos. Assim que eu escrevi os textos, posso selecionar todo mundo. E aqui o que eu posso fazer, eu vou apertar Ctrl G para agrupar eles, porque quando eu aperto Ctrl G, o XD me permite tiver essa opção, ó, de pilhas. A hora que eu clico aqui, ó, eu posso, por exemplo, selecionar um tamanho padrão. Colocar aqui, por exemplo, 24, e eles já vão ficar, ó, com 24 pixels entre eles. Inclusive, se eu quiser, eu posso mudar a direção. Se ele estiver na horizontal, eu posso ir para vertical e vice-versa, beleza? Então essa é só uma das formas de você trabalhar com pilhas no XD, que é bem similar, seria o equivalente ao auto layout do Figma, mas o Figma trata o auto layout de uma forma um pouquinho diferente. E aqui, além disso, eu tinha também, ó, Ctrl C, vou apertar Ctrl V, e vou colocar aqui, ó, o Minha Conta. Além disso, ó, no Minha Conta ele tinha lá uma setinha que eu tinha colocado. Eu gosto de utilizar esse programinha aqui, que é esse Núcleo Icons. Eu já até achei essa setinha. Eu vou copiar essa setinha e vou colar aqui. Vou deixar o link desse Núcleo Icons se vocês quiserem dar uma olhada depois, mas só tô citando porque são coisas que eu utilizo mesmo, beleza? Aí eu vou pegar essa setinha aqui, ó, vou só arrastar ela pra cá, vou até tirar esse fundo, ó, ele tá com esse fundo. Vou tirar a opacidade dele e deixar com 0, ó, só pra minha setinha manter esse formato quadrado em volta dela. Isso é bom porque se você quiser substituir o ícone depois, é bem fácil porque ele sempre vai ocupar esse mesmo espaço quadrado, beleza? Além disso, eu vou pegar aqui, ó, vou tirar esse Responsive Resize, vou clicar nesse cadeadinho, vou apertar aqui 20 e eu vou mudar a borda para 2. Agora eu vou pegar, ó, Ctrl G, agrupei esses carinhas, vou ligar a fila aqui e vou colocar aqui, por exemplo, 8. E agora eu vou selecionar esses carinhas e vou só clicar aqui em cima para alinhar eles bonitinho. E ele já começa a dar uma carinha ali pro meu layout, né, gente? E agora eu vou arrumar, ó, que no meu original ele tinha uma forminha ali atrás. Vou pegar a ferramenta de retângulo, R, vou clicar e arrastar até aqui. Vou pegar a cor que ele já estava utilizando ali, ó. Vou apertar a letra I para selecionar o conta-gotas e vou só clicar nessa cor só para utilizar a mesma cor que eu estava utilizando. Além disso, ó, posso tirar aqui a borda, vou selecionar esse elemento, vou jogar ele aqui, ó, para cima. Lembra que eu disse aquilo de camadas, ó, o que está atrás não aparece. Mas se eu jogar esse grupo para cima, ele aparece, ou seja, camadas ele sempre trabalha dessa forma. Vou agrupar, Ctrl G, vou ativar essa opção de padding, que é esse espaço de um lado, do outro e assim por diante. Vou colocar aqui, ó, 24, 40, 24 e 40. Aliás, vou colocar 28. 28 e 28. Agora eu vou só alinhar isso aqui no meu grid, vou alinhar isso aqui em cima, vou clicar no retângulo, vou selecionar esse retângulo aqui, eu posso até, se eu quiser, dar 2 cliques e renomear, o ideal é que você vá renomeando os seus arquivos e tudo mais. Aqui, como eu tô fazendo rápido, não tô renomeando, beleza? Vou selecionar aqui, ó, essa opção para arredondar as bordas. Se eu não quiser selecionar aqui, ó, posso clicar e arrastar aqui, e ele já vai arredondar as bordas para mim. Inclusive, se eu clicar Alt, clicar e arrastar, ó, ele desarredonda somente uma borda, beleza? Então é uma forma de fazer isso diretamente no Canvas. Nesse caso, eu vou apertar Ctrl Z para desfazer, porque eu quero fazer diretamente aqui, ó. Eu já sei que este último aqui 24 e este último aqui 24. E agora, ó, ele já fica com exatamente aquelas bordinhas que eu queria arredondadas, beleza? Então com isso, ó, eu já tenho o meu header. O que é bacana desse header?
Algumas coisas, tá vendo que aqui elementos, esses textos, eles se repetem? Já pensou se eu quisesse mudar, por exemplo, eu quero mudar a tipografia, eu quero mudar a fonte agora. Se eu fosse deixar da forma que está, a hora que eu quisesse mudar em um, eu teria que mudar em cada um deles, e isso seria bem chato. Uma forma de resolver isso, a mesma coisa para cores. Aqui tem só um rosa, mas imagina que eu tivesse, vários desse elemento, e eu quisesse mudar esse rosa. Se eu quisesse mudar em todos, eu teria que ir lá manualmente em cada um, e é para isso que existem esses assets aqui. Estou em camadas, vou clicar aqui em cima para ir para os assets. Estou com o meu artboard inteiro selecionado, vou selecionar no maisinho de cores, e agora ele já adicionou todas as cores que tem no meu elemento. Tá vendo que aqui, tem preto, branco, e aqui tem até uma cor que eu nem sabia que tinha, Se eu mandar selecionar no Canvas, ele já me mostrou que essa setinha aqui, ela tá utilizando essa cor. Vou pintar ela de preto só para padronizar. E agora que eu sei que todo mundo já utiliza a cor preta, posso clicar aqui, mandar deletar, e ele já vai deletar aquela cor para mim. E dessa forma, tá vendo que aqui tem o mesmo rosinha? Se eu clicar e editar a cor do rosinha, ele já muda em todos os rosinhas. E isso ajuda a padronizar o meu layout. Da mesma forma, se eu vier aqui, escrever um texto qualquer, oi, por exemplo, esse texto aqui, Work Sans, eu quero usar, por exemplo, a mesma fonte que eu utilizei ali na marca. Se eu vier aqui, vou selecionar o meu artboard inteiro, estilos de caractere, vou apertar no maisinho. Se eu selecionar o meu texto e clicar aqui, em qualquer uma dessas opções, ele já muda de acordo com o estilo de caractere. Tá vendo? Esse daqui, igual o da marca. Aqui você pode até renomear, por exemplo, brand. Esse daqui pode ser, sei lá, meu body medium. Aqui pode ser, por exemplo, body medium bold. E dessa forma você começa a criar padrões no seu layout através dos assets. Eles são extremamente importantes, beleza? Então aqui, Ctrl 3. Agora só falta, aquele elemento ali do meio para mim. Vou ligar meu grid novamente. Aqui com o meu grid, vou selecionar a ferramenta de retângulo. Vou clicar e arrastar até aqui, por exemplo. Vou arredondar as bordas, cliquei e arrastei. Cliquei Alt, só para desarredondar somente uma borda. Vou tirar essa borda aqui que tem no entorno para deixar somente branco. Vou alinhar aqui, na altura. E agora eu vou escrever aqueles textos que tinham ali no meio. Para ficar mais fácil, gente, eu vou só copiar essa parte de textos que a gente já viu como é que faz. É só apertar a ferramenta de T e adicionar o texto. Vou apertar Ctrl C, Ctrl V, Aqui é somente texto. Se vocês quiserem, vocês podem alterar. Esse daqui, com o 72. E esse daqui com o 24, posso até adicionar os meus assets. Esse aqui, pode ser, por exemplo, body medium, não, esse daqui pode ser large italic. E esse outro grandão aqui pode ser, por exemplo, display, que pode ser um tipo de título. E agora, fica fácil, se eu quiser que esse daqui seja display, só clicar nele e ele pode ser display também. E agora só falta o meu botãozinho. Vou lá selecionar, duplicar, Alt, cliquei, Shift, arrastei, cliquei e arrastei. Vou colocar aqui o texto, sei lá, conheça o Alfred. Vou mudar, tá vendo que essa caixa de texto ela aumenta e diminui? Eu quero uma que tenha a largura fixa. Então eu só mudei, cliquei nessa outra opção de largura fixa. Vou selecionar o retângulo, clicar e colocar ele de borda. Vou arredondar as bordas, cliquei e arrastei. Selecionar o meu rosinha que já está lá nos assets, tirar essa borda. Vou novamente lá nas minhas camadas, jogar o Conheça o Alfred para cima de tudo. E agora eu vou selecionar esses dois amiguinhos. Cliquei em um, Shift, cliquei no outro, Ctrl G para agrupar. Vou ativar o padding aqui, eu posso colocar, por exemplo, 16, 40, 16, 40, só para ele ficar com esses espaços iguais, O padding é esse espacinho que tem, entre o elemento e o texto. Tá vendo que eu aumentei aqui, Quando eu aumentei aqui, ele já mudou para mim. Posso tanto mudar lá, quanto dar 2 cliques na forma e mexer nela, enfim, alterar ela manualmente. Normalmente eu prefiro mexer por aqui, que ele já fica padronizado. Eu tenho um botão, vou selecionar todo mundo, vou alinhar todo mundo, inclusive com esse fundo, alinhar. Vou agrupar esses amiguinhos, Ctrl G, e vou também alinhar eles na altura dessa forma, beleza? Agora, eu tenho o meu layout bem parecido com aquele outro. E uma última coisa que eu quero mostrar para vocês é com relação à criação de componentes. Ou seja, componentes são elementos que normalmente se repetem na sua tela. Imagina, eu tenho nessa página o header, nessa página o header. Se eu quisesse mexer em um, o outro eu teria que mudar manualmente. Se eu transformar em componente, não preciso fazer isso. Eu vou selecionar aqui todo esse header. Selecionei ele, vou só segurar Shift para desselecionar essa parte de baixo. E agora eu posso clicar com o botão direito e apertar aqui, Make Component ou Ctrl K. A partir desse momento, isso daqui, é um componente. Ele já está incluído nos meus assets. Posso dar 2 cliques e renomear ele, por exemplo, header. E agora, se eu vier aqui, vou até deletar esse aqui de cima. Ctrl C.
Colei meu header aqui, ó. Esse daqui é uma cópia dele. Então aqui agora, se eu mudar o paizinho dele, eu sei porque é o lozinho preenchido, ó. Se eu mexer aqui, ó, no outro, ele já mexeu também. Então dessa forma você consegue criar elementos que se repetem. E uma outra coisa é que esses elementos podem ter interatividade. Olha só no caso desse botão. Vou transformar ele em um componente, Ctrl K, agora ele é um componente. E eu posso, por exemplo, ó, vou apertar maisinho aqui e eu quero colocar um estado de hover, ou seja, quando passar o mouse em cima, eu quero que aconteça alguma coisa. Quando passar o mouse em cima, eu quero que, por exemplo, mude um pouquinho a cor, fique esse rosinha mais escuro. Agora eu vou selecionar novamente meu componente, voltar para o estado padrão. E agora, ó, se eu vier aqui, deixa eu só fazer uma última coisa. Eu vou colocar aqui, só para a gente ver essa transição, vou colocar só um overlay aqui, só para a gente ver que muda de tela, beleza? Vou colocar aqui com, por exemplo, um preto, 80%, beleza? Só pra gente ver que vai mudar de tela. Ou seja, eu quero que além desse hover, eu quero que quando eu clicar nesse botão, vá para essa outra tela. Eu posso vir em protótipo, selecionar meu botão e apertar no maisinho. Posso clicar nesse maisinho, ó, e arrastar até a tela que eu quero. Ou selecionar aqui o nome da tela, ó, esse é o nome que está aqui em cima. Se eu desse um nome decente, ele estaria com um nome decente, beleza? Então aqui, ó, eu posso apertar. Quando eu apertar, pode ser outras coisas, arrastar, apertar um número do teclado, voz e assim por diante. Quando eu apertar, eu quero que ocorra uma transição e o destino dessa transição é esse outro artboard. Vou deixar aqui, por exemplo, um dissolve só para a gente poder ver de 1 segundo, só para ver que ele faz aquela transição ali um pouquinho mais suave, beleza? Então eu vou apertar ó, Ctrl Enter para a gente visualizar o protótipo. Estou com o meu protótipo aberto, passo o mouse, ó, ele faz aquele efeito de hover. E quando eu clico, ele faz a transição para outra tela. Percebeu como é fácil criar protótipo no XD? Agora a gente vai lá pro Figma que eu vou mostrar as coisas que são diferentes do XD, beleza? Então bora lá pro Figma. Tô aqui ó, com o Figma aberto. Muitas dessas coisas são muito parecidas com o XD, gente. Por exemplo, a questão de adicionar textos. É somente ferramenta de texto, começar a digitar teu texto. Aqui no painel de propriedades você pode mexer em tudo do teu texto. Para deixar em caixa alta, você pode clicar nesses 3 pontinhos e clicar na caixa alta aqui, por exemplo. Aqui uma coisa que difere do XD é que o Figma, ele trabalha com esse conceito de frames, diferente dos artboards do XD. Ou seja, eu posso, por exemplo, eu tenho um frame aqui. Se eu clicar na ferramenta de frame, ou letra F, eu posso desenhar um frame, ó, ele fica dentro do outro frame. E é muito recomendado no Figma que você trabalhe com frames. Sempre que você puder utilizar frames no local de formas, eles recomendam bastante, beleza? Eu vou ser bem honesta com vocês que eu não entendo tanto de Figma quanto eu entendo do XD, mas eu acredito que eu posso dar uma boa noção para vocês sobre isso, beleza? Principalmente sobre essas diferenças que vocês vão encontrar no dia a dia. Para a gente começar a fazer, ao invés de fazer um retângulo, vou apertar ó, Shift 2 para ele dar zoom a nível de tela, vou apertar a letra F para fazer um frame, vou começar a desenhar meu frame, eu posso também aqui ó, 1920 por 64, que eu já sei a altura que eu quero, posso alinhar meu frame ó, lá em cima, bonitinho, e da mesma forma, ó, se eu quiser, eu posso duplicar, Alt, cliquei, arrastei, Shift para ficar na mesma linha, vou grudar lá meu frame, eu vou arrastar ele até aqui embaixo. Para adicionar imagens no Figma, uma das melhores formas é um pouquinho diferente do XD. O XD você arrasta e daí você movimenta a imagem, né? No Figma você pode fazer isso através do preenchimento. Se eu clicar aqui ó, no maisinho em preenchimento, ele vai ter aqui essa opção de preenchimento, vou clicar na cor, ao invés de sólido vou mudar aqui para imagem, e aqui eu posso clicar para escolher uma imagem. Posso selecionar lá a minha vaquinha e ela já vai vir aqui, ó, preenchida. Porém, se eu der 2 cliques aqui, ó, eu não consigo mexer nela diretamente, tipo no XD. Para eu fazer isso, ó, vou selecionar a vaca, ao invés de fio, vou selecionar crop. E agora eu posso mexer minha vaquinha livremente ali dentro. Se eu segurar Shift, ele ajuda ela a ficar mais alinhada, beleza? E a hora que eu gostar, eu posso apertar o Enterzinho e tá lá a nossa amiguinha do Alfred. O Alfred tá bem feliz com essa aula, gente. Então aqui, voltando pro nosso layout, aqui ó, eu já tenho um frame, aqui eu tenho outro frame, posso até dar o nome disso daqui, ó, 2 cliques, header, por exemplo. E agora, ó, aqui ó, são somente textos, vou até copiar esses textos pra gente não perder muito tempo neles, vou apertar Ctrl V aqui. Da mesma forma que o XD, se você quiser, ó, você pode, por exemplo, eu tenho esse texto aqui e eu quero criar um asset dele. Eu posso vir aqui ó, no texto, selecionar ele, clicar nesses quadradinhos e apertar aqui um maisinho. E eu posso adicionar um estilo de texto, por exemplo, body, medium, bem similar ao que a gente fez. E eu posso mandar, ó, criei um estilo. E se eu clicar em outro texto, por exemplo, aqui, agora quando eu clico nos quadradinhos, eu posso selecionar body, medium, e ele já aplicou aquele asset para mim, beleza? Então você pode fazer isso para cada um dos seus estilos. Por exemplo, aqui eu posso apertar no maisinho e colocar, por exemplo, eu não lembro que título eu coloquei, branch, aqui que eu coloquei. E dessa forma você consegue ir criando os seus estilos. Posso colocar aqui o bold também, Ctrl B. E uma coisa que eu não mostrei para vocês, ó, deixa eu desagrupar isso daqui, Ctrl G, só pra gente poder visualizar, é que aqui, ó, o Figma, ele lida com o espaçamento de uma forma um pouquinho diferente. Lembra que no XD tinha aquelas pilhas?
Quando eu seleciono esses elementos, ó, até se eu der maisinho, tá vendo? Normalmente ele já até mostra esses iconezinhos, mesmo que eles não estejam agrupados, você já pode mudar esse espaçamento. Porém, o que é mais utilizado é essa opção aqui de Auto Layout. Quando eu aperto maisinho e crio um grupo de Auto Layout, ele já me deixa ter umas opções também, ó, bem similar, você pode mudar a direção, enfim. Aqui ele tá ficando embaixo porque ele tá dentro do frame, mas você pode mudar a direção do teu elemento, você pode mudar esse espaçamento aqui também para 40, enfim, o espaçamento que você quiser. Além disso, as opções de padding, tipo eu mostrei para vocês, elas ficam aqui dentro. Por exemplo, olha esse elemento aqui, vou copiar, Ctrl C, vou colar aqui Ctrl V, vou só alinhar ele lá em cima, bonitinho pra gente. E eu vou desagrupar, Ctrl Shift G, pra gente fazer novamente, Ctrl Shift G, beleza? Então, com esse carinha e com a minha setinha, que eu também copiei e colei lá daquele Núcleo Icons, vou até fechar ele aqui. Vou selecionar esses dois amiguinhos, vou apertar aqui, ó, já um Auto Layout, por exemplo. Aqui, ó, ele já tá com um espaçamento de 8, beleza? Eu poderia, por exemplo, vou criar um retângulo agora, em vez de usar frame, vou utilizar um retângulo. Vou colocar aqui o meu retângulo, vou só jogar ele aqui para cima para ele ficar visível. Aqui no meu frame eu já tinha deixado configurado a questão de grid. O Figma, por padrão, ele aparece sem grid, mas em qualquer momento você pode clicar nesse maisinho. Inclusive uma diferença do Figma, ó, que você pode adicionar quantos grids você quiser, quantos preenchimentos você quiser, quantas bordas você quiser e assim por diante, beleza? Então no Figma você pode adicionar vários, por exemplo. No XD você pode adicionar somente um preenchimento, uma borda e assim por diante. Então aqui eu vou retirar esse grid que eu adicionei a mais e eu vou só apertar para visualizar o meu grid de colunas que eu já tinha adicionado. Qualquer coisa você aperta no maisinho. Se você clicar aqui, você pode mudar para colunas, para linhas e assim por diante. E se você apertar no menos, você pode simplesmente deletar aquele grid, beleza? Então aqui, tô com o meu grid só para alinhar essa forma aqui a ele, bonitinha. Vou pegar novamente, ó, com o meu conta-gotas, vou apertar a letra I, só para a gente selecionar. A letra I é a mesma letra do XD para o conta-gotas. Tô aqui com o meu elemento bonitinho. Mesma coisa aqui, ó, a bordinha, se eu clicar e arrastar, posso também mudar. Se eu apertar Alt, ele também muda somente uma borda. Vou apertar Ctrl Z. Porque eu quero fazer isso daqui, ó. No Figma, se você mexer aqui, ele vai mexer em todas as bordas. Se você quiser mexer em borda individual, você clica aqui e aí você consegue mexer em bordas individuais, beleza? Então aqui bonitinho. Agora eu vou selecionar esses dois amiguinhos e eu vou apertar Auto Layout novamente, ou seja, tem um Auto Layout dentro de Auto Layout, porque eu quero mexer com essa questão do padding. Aqui, ó, ele já até deixou pra mim, ó, certinho, 40 de um lado e de outro. Se eu mexer aqui, ó, por exemplo, 80, ele aumenta o padding do lado. Posso mexer aqui também individualmente, por exemplo. Aqui eu vou deixar 40 e 28 mesmo, que era o que eu já queria. E eu vou somente alinhar aqui no meu grid. E agora, bem similar ao que disse, se você quiser, você pode selecionar esses carinhas todos, por exemplo, e criar um componente. Ou seja, eu posso apertar Ctrl Alt K, no XG é Ctrl K, no Figma é Ctrl Alt K, ele já criou um componente para mim. Alternativamente, eu vou apertar Ctrl Z, você pode simplesmente clicar nesse ícone e ele já vai criar um componente para você. Ele também vai aparecer lá nos teus assets. Ele tá aqui com o nome de frame, porque era o nome da minha camada. E se eu quiser, eu posso vir aqui na minha camada, posso renomear esse frame, posso vir aqui, por exemplo, dar 2 cliques e mudar aqui, por exemplo, para header. Se eu vier agora lá nos meus assets, ele já tá aqui, ó, o meu frame 1, ele tem aqui o header, ele já tá mostrando, ele mostra onde está. Normalmente no Figma e no XD eu prefiro também, o ideal é que o componente que é o pai dos componentes todos, ele fique fora do artboard ou dos frames que você tá trabalhando. Eu vou apertar Ctrl C aqui. Vou apertar Ctrl V. E se você perceber, ó, o meu header, na verdade, ele tá sem o fundo branco. O fundo branco é desse frame anterior. O ideal é que o próprio header tenha esse fundo branco. Para eu fazer isso é bem simples. Estou aqui com o meu componente selecionado. Vou até para camadas para vocês verem melhor, ó. Esse daqui, ó, é, por exemplo, minha conta. Vou até renomear minha conta. E aqui, ó, são as informações. Aqui é todo aquele frame que a gente tinha criado. Vou selecionar, ó, esse frame. Vou vir aqui em Fill, apertar um mais, ó, e ele já adicionou a cor branca por padrão. E agora o meu header tem a cor branca, eu posso simplesmente clicar e selecionar ele novamente. Como esse era o pai, assim que eu mexi no pai, ele já mexeu no filhinho dele também, beleza? E agora falta somente eu criar este elementinho aqui no meio, ó. Eu vou até fazer o seguinte, gente, eu vou copiar boa parte dele, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou explicar pra vocês pra tomar menos tempo, beleza? Aqui, gente, isso daqui é uma forma normal. Como assim? Se eu selecionar aqui um retângulo, R, vou selecionar, cliquei e arrastei, posso segurar Shift pra ele ficar como se fosse um quadrado. Alinhei ele, posso mexer aqui novamente nas bordas, Alt, cliquei para mexer somente uma borda. Vou deixar aqui ele da cor branca, jogar ele para trás dos outros amiguinhos aqui também. E agora, ó, eu já tenho o meu elemento ali no fundinho, bonitinho. Posso até alinhar ele da forma que eu quiser. E aqui, ó, gente, é texto, somente texto. Selecionei, cliquei, adicionei texto, mexi na forma do texto. Se eu quiser, posso clicar aqui e adicionar um estilo de texto, por exemplo,
display, posso mandar criar um estilo, enfim, bem similar ao anterior. Posso utilizar aqui também, por exemplo, aqui também, ó, ele tá com um auto layout ativado, então eu posso mexer nesse espaçamento se eu quiser, tanto aqui quanto ali, posso adicionar padding e todas aquelas outras coisas. E aqui ele já é um componente, porque eu tinha criado ele anteriormente, mas eu vou criar ele novamente. Vou deletar, vou selecionar esse texto, Ctrl C, vou apertar Ctrl V, só para colocar ele aqui bonitinho. Vou colocar lá o Conheço o Alfred. Similar ao XD, tá vendo que esse daqui é uma caixa de texto que ela aumenta na largura. Não quero isso, posso clicar neste ícone para ele ficar com largura fixa. Vou criar um frame aqui para usar como base. Se eu quiser, eu posso até utilizar aquele rosa. Vou fazer o seguinte, ó. Tô aqui com aquele rosa selecionado. Vou vir aqui em fio, clicar nesse quadradinho e vou colocar aqui, ó, no mais, pra gente criar um padrão daquele rosinha. Pode ser rosinha mesmo o nome do nosso estilo. Criei ali o rosinha porque agora, ó, se eu vier naquele frame que eu criei, tô aqui com o frame selecionado, posso apertar aqui, ó, nessas bolinhas e clicar aqui. E ele já utiliza aquele mesmo estilo que eu tinha criado. Além disso, posso mexer aqui, por exemplo, vou colocar esse aqui só 40, só para ficar mais fácil, para ele já arredondar o nosso botão. E além disso, vou clicar em Auto Layout e vou colocar aqui, ó, por exemplo, 40. Aqui ele já tá com 16 de altura e ele já tá, ó, bonitinho o nosso botão. O legal de ativar o padding para botões é que, por exemplo, se eu mudar o texto, outro texto, ele já vai alterar o tamanho do botão de acordo com o texto que está ali, beleza? E agora, para eu poder criar aquele efeito hover, eu vou ter que criar o que a gente chama de variantes. No XD é chamado de estado, no Figma é chamado de variante, ou seja, tô com o meu componente selecionado, vou vir aqui, ó, e eu posso apertar, por exemplo, nesse íconezinho aqui para criar uma nova variante. Essa nova variante, ó, ele já tá aqui como variante 2, eu posso chamar, por exemplo, de hover. E essa primeira aqui eu posso, ele já tá chamando de default, então tem o default e tem o hover. Com o hover selecionado, eu vou trocar, aqui tá o rosinha, eu vou apertar o menos aqui só, aliás, eu vou apertar para deslinkar, ou seja, ele não tá mais puxando daquela cor do estilo, este rosinha do hover, porque eu vou clicar no rosinha e vou só deixar ali um pouquinho mais escuro a hora que passar o mouse. Agora, eu já tenho isso, eu vou pegar aqui também o componente, vou apertar Ctrl C, Ctrl V, só para colar ele aqui, um filhozinho dele bonitinho, para a gente poder ver ele em funcionamento depois. E agora, ó, o que eu vou fazer é criar um protótipo, bem similar ao que eu vou vir aqui em protótipo, vou clicar, ó, nesse botão, ele aparece aqui, ó, essa bolinha, eu vou clicar e arrastar até o amiguinho dele, e agora, ó, ao invés de clique, eu vou selecionar While Hovering, ou seja, quando estiver fazendo o hover, eu quero que mude, ó, para a propriedade, ele já está aqui selecionado, hover, e aqui, ó, o que eu posso fazer, o dissolve, ele já está também ativado, aqui ele está com 300, ou seja, a hora que passar o mouse em cima, ele vai fazer essa transição com 300 milissegundos. E se eu quiser criar aquele efeito de quando aperta no botão também, vou selecionar lá o meu botãozinho bonitinho, vou vir em protótipo, cliquei, ó, passei o mouse aqui, ó, ele já aparece essas bordinhas, selecionei aqui, vou clicar e arrastar até aqui. Ou seja, quando clicar, eu quero que você navegue até o frame 2, que é o nome desse framezinho aqui em cima. Ao invés de instante, eu vou colocar um dissolve e vou colocar aqui 1000 milissegundos, para fazer bem tipo o XD, aquela transição bem lenta, só para dar pra gente ver bem agora, beleza? Então agora, com o meu frame selecionado, se eu apertar o meu playzinho para visualizar o meu protótipo, ele já vai carregar lá para mim. E assim que ele carregou lá bonitinho, ó, ele já tem o efeitinho de hover. E a hora que eu clico, ele faz aquela transição que eu queria. Ufa, essa aula foi gigante, né, gente? Eu sei que a aula foi gigante, gente, mas eu não queria deixar de mostrar pelo menos duas ferramentas de uma forma muito simples, para vocês entenderem pelo menos os principais conceitos delas, e entenderem que muitas das coisas elas acabam se misturando. A gente não pode ir embora dessa aula sem o nosso amiguinho Alfred fazer, vocês já sabem, né? Desafio do Alfred. Vocês que já estão cansados de ver o Alfred por aqui nessa aula, tem mais Alfred para você, gente. Então, o desafio de hoje, ele é um pouquinho diferente, ele não tem muito a ver com o projeto que a gente está fazendo no curso, beleza? Ele é muito mais para vocês começarem a treinar design. O que você vai fazer? Você vai selecionar de 1 a 3 telas, layouts existentes. Pode ser tanto de, sei lá, e-commerce, sites conhecidos, ou se você quiser, você pode pegar, por exemplo, do Dribbble, do Behance. Vou deixar o link desses Dribbble e Behance lá junto com o desafio na página do site, link para ela na descrição, beleza? E o que você vai fazer? Selecione pelo menos de 1 a 3 telas. Você vai pegar o Figma, XD, tanto faz a ferramenta que você selecionar. Escolha uma delas e o teu objetivo é copiar esses layouts. Não assim passando por cima, beleza? Vai olhando o layout, vai tentando deixar o mais igual possível. De preferência, treine para já usar os assets, ou seja,
vê tipografias, cores que se repetem, adiciona nos assets, tente já criar componentes, se possível criar interações. Quanto mais você se esforçar agora para aprender um pouco a ferramenta, mais fácil vai ficar para você depois. O legal desse exercício é não somente usar ele para aprender a ferramenta, tente já começar a entender, poxa, de que forma essas empresas estão utilizando o alinhamento dos textos, que tamanho de tipografia que eles estão utilizando, quais cores que estão utilizando, como que está fazendo o destaque. Enquanto você estiver fazendo o layout, tente observar alguma dessas coisas, porque isso vai te ajudar depois quando a gente continuar nas próximas aulas falando de outras coisas, como, por exemplo, a parte de composição e usabilidade, gente. Essa é uma das aulas mais importantes aqui do curso, principalmente dessa parte de interface, e a gente vai ver isso na próxima aula. Você já sabe como prosseguir, né? É só clicar nesse card que está aparecendo para você aí na tela que a gente vai ver tudo com muitos detalhes.